que mudaram mesmo o discurso artístico, como a abstração foi o primeiro caso. Na segunda vez foi a colagem e a construção. Na semana passada falámos do objeto e do conceito e hoje vamos falar da questão da imagem, que é outra mudança muito notória na arte do século XX, que é o aparecimento da fotografia e da influência da fotografia e depois mais tarde da imagem em movimento, do cinema e sucedâneos. Como falámos logo na primeira sessão, a fotografia aparece na década de 40, por volta da década de 40 do século XIX. Este é um daguerreotipo, que é um dos primeiros processos fotográficos conhecidos, que é um positivo em metal, e tinha a graça de... Isto é em Paris, a Rue du Temple, em Paris, e tinha a graça de haver aqui um personagem... de haver um personagem que está a engraxar sapatos, está ali, e que ficou naquela posição, e tudo o resto desaparece porque o tempo de exposição é muito grande. Portanto, a fotografia, como falámos na altura, aparece e vai imediatamente interpelar os artistas. De alguma maneira, os artistas sentem que, apesar de ter sido visto como um processo técnico e uma curiosidade mecânica ou técnica, rapidamente se percebe que a fotografia vai ter um papel muito importante. Vai substituir a pintura e a gravura e o desenho em muitos aspectos que eram típicos e que tinha da pintura, ou seja, a representação da realidade tal como ela é percepcionada visualmente. A fotografia mecanicamente consegue resolver esse assunto. Portanto, a fotografia começa pouco a pouco a tomar o lugar da pintura em vários campos. No campo do retrato, isto é um retrato do Chopin, feito em 1849, por um senhor chamado Bisson. A fotografia de reportagem, isto é uma fotografia da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, portanto estamos a falar da década de 60 do século XIX. Portanto, conforme os processos de fixação, primeiro, portanto, um dos grandes problemas da fotografia era a questão das imagens serem fixas, não desaparecerem ao fim de pouco tempo. Os processos de fixação vão sendo progressivamente mais sofisticados e mais eficazes. O tempo de exposição, que era outro problema, como vimos na primeira imagem, para poder captar pessoas sem estarem paradas e fixas durante não sei quantos minutos, a velocidade da abertura do obturador vai também sendo alterada. As máquinas tornam-se mais portáteis, não é? Em vez de serem uns caixotes imensos, passam a ser coisas transportáveis e, portanto, tudo isso vai contribuir para a fotografia passar a ser uma coisa mais simples de utilizar e mais eficaz na comunicação nestes vários temas. Portanto, poder ser utilizada num campo de batalha, a fotografar os soldados, como é o caso desta fotografia de guerra. Um dos aspectos que imediatamente a fotografia vai introduzir na linguagem visual é a questão do tempo. Ou seja, a fotografia remete-nos sempre para o passado, uma coisa que já aconteceu. Quando nós olhamos para esta fotografia, mesmo que estivéssemos a olhar para a fotografia 10 dias depois dela ter sido feita, nós sabemos que aquilo foi qualquer coisa que aconteceu há um tempo atrás e, portanto, que ficou fixado nesta imagem, o passado ficou fixado nesta imagem. Portanto, essa relação da fotografia com o passado vai se manter durante muito tempo, apesar das coisas hoje em dia, como vamos ver depois um bocadinho mais à frente, já não serem exatamente iguais com os desenvolvimentos que a fotografia vai sofrer ao longo já do século XXI, sobretudo. Mas, portanto, essa ideia de que a fotografia nos remete sempre ao passado, fixou um momento no passado e é também um processo físico, ou seja, é preciso que a luz entre na máquina e que vá projetar no negativo, ou seja, no que for fotossensível, vai projetar uma determinada imagem, que é a imagem real que está perante o obturador. Essa relação física com a realidade vai tornar a fotografia muito credível, vai tornar a fotografia um indício
de que aquilo de facto aconteceu assim. A fotografia vai começar a ser usada e vai ser usada durante bastante tempo, poder ser usada como prova em tribunal. Não é? Se nós temos uma fotografia de uma determinada pessoa a entrar numa determinada casa, isso é uma prova de que aquela pessoa esteve lá. Não é? Da mesma maneira que o fotógrafo esteve lá para fotografar aquele acontecimento, também é prova de que aquela pessoa ou aquelas pessoas, aqueles soldados, estiveram naquele sítio, que é um sítio que eventualmente pode ser reconhecível por quem conheça aquela paisagem, e portanto é prova de que aquilo se passou num determinado momento. Portanto, esse efeito de realidade que a fotografia tem é muito forte, mesmo nós sabendo que isso não é verdade, não é? Nós sabemos o que aconteceu depois com a fotografia, por exemplo, o caso na União Soviética, o Stalin mandava censurar as fotografias, cortava das fotografias, desaparecia o Trotsky, desaparecia o Kamenev, desaparecia tudo que era pessoas que eram considerados traidores, eram apagados da história, portanto a fotografia era alterada, não é? Portanto, essa possibilidade de alterar a fotografia torna-se visível e as pessoas sabem que isso é possível, mas mesmo assim o efeito de prova da fotografia continua a ser muito, muito forte. Há um caso, esta é uma fotografia de um senhor chamado Saunders, e que eu pus aqui só para exemplificar a possibilidade que a fotografia também introduz das pessoas conhecerem outras culturas, outras zonas do planeta, não é? Este efeito do exotismo, que era preciso a pessoa ir lá ver in loco, ou pessoalmente, o que se passava na China, ou haver alguém que vai, que pinta, desenha o que acontece nesses países tão longínquos, através da fotografia, que se torna uma linguagem rapidamente, praticamente universal, não é? Começam a aparecer fotógrafos chineses, fotógrafos japoneses, fotógrafos russos, fotógrafos de todo o lado, se começa a fazer fotografia. Esse efeito do exótico, de conhecer o desconhecido, aquilo que só poderia ser conhecido através de viagens muito complexas, é uma coisa também muito, muito que vai mudar muito a maneira como as pessoas veem o mundo. Mas esse efeito de realidade, e como eu estava a dizer, com a história da União Soviética, como prática regular de alterar as fotografias, vai sendo posto em causa, e um caso muito conhecido dessa questão da realidade é esta fotografia, que foi feita por um fotógrafo francês muito conhecido, Robert Doisneau. Isto é feito em Paris, em 1950, 51, não tenho certeza se é 50 ou se é 51. Aquilo é o Hotel de Ville, portanto é a Câmara Municipal de Paris, o sítio é perfeitamente identificável, e o Robert Doisneau fotografa este casal a beijar-se no meio da rua em Paris. E esta fotografia correu o mundo e tornou-se um pouco simbólica de uma nova vida europeia do pós-guerra. Não é? Em 1950, passaram 5 anos depois da guerra, Paris já está reconstruído, a vida está a correr bem na Europa e Paris torna-se a cidade do amor, a cidade do romance, não é? Quando as pessoas vão passar a lua de mel, e esta possibilidade de um casal jovem beijar-se desta maneira apaixonada no meio da rua era uma coisa completamente impensável, não é? Em muitos sítios não se fazia isto na rua, isto fazia-se em casa, fechado, num quarto, não se dava assim um beijo no meio da rua. Portanto, esta fotografia tornou-se um símbolo desta nova vida europeia descontraída, sem preconceitos, com uma cidade bonita, romântica, etc. Algum tempo depois, vem-se a saber que isto foi tudo encenado, ou seja, esta fotografia, que aparentemente tinha sido fotografada como o fotógrafo estava lá naquele momento, não é? Há coisa de fotografia de rua, instantânea, e não perdeu a oportunidade, fotografa o casal naquele sítio, naquela altura. Vem-se a saber que não, que foi um casal contratado, 2 atores contratados para encenarem esta fotografia, e portanto, e tudo isto, essa ideia de que a fotografia tem esse efeito de realidade, tem esse efeito de prova e de evidência, ainda mais se torna discutível e se torna inaceitável a partir de certa altura. A fotografia, portanto, como eu disse, vai interpelar os artistas, todos eles vão ter que lidar com essa questão da fotografia, e vão lidar com a fotografia de muitas maneiras diferentes
e o Rodin vai ser um dos primeiros a perceber o alcance da fotografia e a maneira como ele pode utilizar a fotografia. Ele nunca fez fotografia, nunca aprendeu a fazer fotografia, mas trabalhou com muitos fotógrafos, contratava fotógrafos para fotografarem não só as várias fases do seu trabalho, como as esculturas acabadas. Isto é o gesso de uma das primeiras obras conhecidas do Rodin, quer dizer, foi a primeira obra que foi aceite no Salão em Paris da sua autoria, portanto em 1876, salvo erro. Uma fotografia, uma escultura que hoje em dia se costuma designar por idade do bronze, e esta peça foi logo envolta em polémica porque foi considerada excessivamente realista. O Rodin foi acusado de ter usado moldes diretos no corpo do modelo para fazer a escultura, o que seria uma quebra de deontologia inaceitável, e portanto esta peça ele vai ter que se defender e vai ter que escrever aos jornais em defesa, pede ao modelo, que é este senhor que aparece aqui na fotografia, que era um sargento do exército que serviu de modelo, para testemunhar através da sua fotografia, para mostrar que não é exatamente igual à imagem da escultura, e também dizer que de facto, o Rodin tinha usado o modelo tradicionalmente, ou seja, estava a olhar para o modelo e ia fazendo o seu trabalho e não houve intervenção de moldes diretos de gesso no corpo do modelo. Portanto, como estava a dizer, o Rodin apercebe-se da importância da fotografia, apercebe-se não só da possibilidade que a fotografia lhe permite como ferramenta de estudo, ele fotografa esculturas que estão em processo e depois desenha sobre elas para pensar em possíveis alterações, mudanças que quer fazer, coisas destas, de estudar hipóteses de criar aqui uma base, uma espécie de uns pedestais para esta escultura, a relação da escultura com a parede. Mas no Museu Rodin não vê nada disto, não? Vê uma ou outra coisa, mas vês pouco. Isto está tudo no Museu Rodin, mas só que nem sempre está à mostra. Está nas reservas, normalmente, este género de documentação. Isto é tão bonito. Em cima da fotografia, não é? Há imensas fotografias intervencionadas assim por ele, com desenhos por cima. Depois disso, outra maneira como ele utiliza a fotografia também é, portanto, contratando fotógrafos que fotografam peças acabadas, como é o caso desta, que é o Adão, e que ele vende as fotografias. Portanto, houve uma grande exposição de Rodin em 1900, na Exposição Universal de Paris de 1900. O Rodin consegue autorização para fazer um pavilhão pré-fabricado e provisório que ele monta ao pé da Pont d'Alma e faz uma exposição individual do trabalho dele. Ou seja, é a única exposição do Rodin, que é uma exposição completamente organizada por ele, portanto, em que ele expõe o seu trabalho exatamente da maneira como quer que o trabalho seja visto. A escolha das peças, a relação entre as peças umas com as outras, e uma das coisas que ele faz é, ao mostrar, para além de esculturas e desenhos, mostra também fotografias de outras obras que não estão ali expostas. E vende as fotografias, portanto, ele tem contratos com fotógrafos, os fotógrafos fotografam as esculturas e ele depois vendem e dividem lá as vendas como entende. Portanto, ele, por um lado, percebe que a fotografia pode ser uma forma de substituto barato para quem não tenha dinheiro para comprar uma escultura, mas gosta da imagem, leva a imagem da escultura em vez de levar a própria escultura. E, por outro lado, também utiliza a fotografia como forma de divulgação do seu trabalho. Ele é muito criterioso nas fotografias que escolhe para serem publicitadas em revistas e jornais. Portanto, quando lhe pedem fotografias para serem publicadas em revistas ou jornais, ele escolhe criteriosamente as fotografias e percebe que isso é uma forma de divulgar o trabalho dele, que vai ajudar a torná-lo o escultor mais conhecido da Europa e do mundo, praticamente, na altura. Não é? Portanto, ele, quando morre em 1917, o enterro do Rodin é como se fosse o enterro de um Presidente da República. Tem multidões, ele é
condecorado com todas as condecorações, etc, etc. E, portanto, é uma figura conhecida a nível mundial quando morre, muito graças a esta capacidade que ele tem de promover o trabalho através da fotografia. E, portanto, ele escolhe muitas vezes trabalhar com fotógrafos muito bons, como o caso do Edward Steichen. Nós já vimos esta fotografia, ou uma fotografia parecida aqui há tempos atrás. Isto é uma fotografia da escultura do Balzac, o monumento ao Balzac que o Rodin fez e que nunca chegou a ser fundido em bronze durante a vida do Rodin. Isto é fotografado na casa do Rodin. Ele viveu os últimos anos numa casa nos arredores de Paris, numa terra chamada Meudon, aí a meia hora de comboio, 40 minutos de comboio de Paris, onde ele tinha um jardim, e isto é fotografado no jardim dele durante ao anoitecer pelo Edward Steichen. Portanto, há esta noção muito clara da importância da fotografia e de saber escolher os fotógrafos com quem trabalhava e com quem se dava e que permitia que fotografassem as suas peças. Oh, Rui, só uma pergunta. Diz. Como é que é essa questão de fundir em bronze? Peço desculpa pela ignorância. Isso tradicionalmente, é uma coisa que já vem das calendas, não é? O bronze, a utilização do bronze é uma coisa que aparece na China no século 3.000 anos antes de Cristo, portanto começam a fazer fundição em bronze, tradicionalmente na escultura europeia, do século XVII em frente, XVII, XVIII, XIX sobretudo, o que os escultores fazem é trabalhar em barro primeiro, ou cera, portanto há esse processo de modelação, depois há um processo de, através de moldes, fazer um negativo dessa forma, em gesso normalmente, depois esse negativo é utilizado para fazer um novo positivo, ou em cera, isso depois é o chamado processo da cera perdida, que vai ser, a cera vai ser recoberta por uma espécie de uma capa cerâmica e vai ter várias entradas para o bronze liquefeito, quente, entra, portanto vai derreter a cera vai sair e o bronze vai ocupar o lugar que a cera tinha e, portanto, vai substituir a cera. Portanto, essa capinha de cera vai ser substituída por um bronze tanto mais fininho quanto melhor for o fundidor. Não é? O fundidor depois já não tem nada a ver com os escultores, já é um técnico que é quem vai fazer a fundição. E depois essa fundição, essa peça em bronze é acabada com rebarbadoras, lixas e tal, para tirar as imperfeições, e é finalmente patinada. E a patine depois também vai-lhe dar o aspecto final, pode ser uma patine natural, não é? Se nós formos ali ao Terreiro de Paço, o cavalo, o Dom José e o cavalo, tem aquela cor verde, que é o óxido de cobre do bronze. Portanto, o bronze é uma liga de cobre, basicamente. O bronze há muitas, é uma coisa muito genérica. Entre o latão e o bronze há muitas semelhanças, só que o latão é mais mole, mas o bronze é mais duro, mais resistente e tem normalmente outros metais misturados, mas é uma liga em que 90% é cobre. Portanto, basicamente, a base é cobre. Depois é a substituição, no fundo, de materiais precários, como o barro, ou como a cera, ou como o gesso, por materiais definitivos. E o que era normal fazer no século XIX era os escultores apresentarem as suas obras em gesso e depois, em função das encomendas que tinham, fundiam em bronze ou passavam a mármore ou a pedra ou outro material definitivo. Portanto, dependia muito da procura que havia. E outra coisa que também era importante na altura era que não havia esta noção que nós temos hoje muito da obra única. Não é? A partir daquele gesso que nós vimos da Idade do Bronze, do Rodin, que vimos há bocadinho, a partir deste gesso ele fez várias peças em bronze. E normalmente a única razão para não ser infinitas peças em bronze, as que se quiser, eram razões puramente comerciais, ou seja, para haver um limite à série e, portanto, de valorizar os exemplares. Não é? Como se faz hoje em dia com a fotografia, como se faz hoje em dia com a gravura. A gravura é um bocadinho diferente, porque a gravura não se pode fazer infinitamente, porque acaba por se degradar. Mas a fotografia nada impede que eu, a partir de um negativo fotográfico ou a partir de um ficheiro digital, não faça impressões
até ao fim do mundo, se quiser, não é? Portanto, a razão para haver tiragens ou de 20, ou de 3, ou de 6, ou seja o que for, é uma razão pura e simplesmente comercial, de proteção do autor. Este do Balzac, ele chega a fazer, é depois feito Mais postumamente. postumamente. Isto foi um caso também muito... O Rodin está cheio de casos polémicos. Ele doou tudo ao Estado francês. Toda a obra dele. Por isso é que existe o Museu Rodin, em Paris, onde está reunida a obra toda que ele doou ao Estado. E isto foi uma encomenda que lhe foi feita para ele fazer um monumento ao Balzac. Foi feita por um comitê de escritores e gente de letras para fazer e ele fez uma peça que ele achou que estava fantástica, trabalhou durante 5 anos na escultura e quem lhe encomendou não achou que não era apresentável, que era uma marrache, uma coisa inapresentável, que não se percebia. Não é muito grande. Não é gigante, isto tem para aí uns... quer dizer, é maior que uma pessoa, mas tem o quê? 3 metros no máximo, 2 metros, não chega a 3 metros, se calhar. E só foi depois da morte do Rodin. O Rodin deixou um testamento a deixar todas as suas obras ao Estado, todos os gessos, e é possível, e com a autorização para se fundirem, eu não me lembro exatamente se são 12, são 25 peças de cada. Ou seja, se tu quiseres comprar uma peça do Balzac, dá-me ideia que ainda vais a tempo de mandar fundir uma. É verdade, isto é literalmente verdade. Há Balzacs em vários sítios. Portanto, a ideia de que o Balzac... isso é uma das coisas que nós falámos também aqui há tempos, quando falámos do Rodin, a ideia de que a escultura deixou de ter sítio, passou a ser uma coisa nómada. Quer dizer, a escultura, esta escultura que tinha sido encomendada para um determinado sítio em Paris, nunca lá foi parar. Existe em Paris uma, mas não é no sítio que era previsto. Está ao pé do Boulevard Raspail e não no sítio para onde estava previsto. Existe outra em Nova Iorque, existe outra no Japão, existe outra... E ver o que é que ainda não foi feito. Exatamente, vais lá. Exatamente, podes concorrer. Se estiveres financeiramente abonada, nada te impede. Eu visitei a fundição onde eles fazem ainda as fundições das peças do Rodin e continuam a trabalhar para o Museu Rodin, fazer peças encomenda. Quer dizer, o Museu Rodin vive, sobretudo, da venda de esculturas de Rodin que ainda é possível comprar. Portanto, esse olhar fotográfico, essa maneira de ver o mundo através da objetiva da máquina fotográfica ou através do ecrã, do despolido da máquina fotográfica, é uma forma artificial de enquadrar, literalmente, não é? Quando nós estamos a olhar para uma máquina fotográfica, mesmo que seja uma máquina de grande formato, nós estamos a escolher um retângulo ou um quadrado, um bocadinho do mundo, que vai deixar de fora tudo o resto que está à volta. Portanto, isso faz parte da arte do fotógrafo, não é? Escolher, é uma parte importante, é o enquadramento. O que é que eu escolho para deixar na minha fotografia, o que é que eu excluo da fotografia. E isso é uma coisa que vai influenciar, obviamente, muito também o olhar dos pintores. Esta pintura de Degas é claramente uma pintura que não poderia existir antes da fotografia, não é? Esta maneira como ele corta os cortes dos personagens, nenhum dos personagens está a olhar para nós, é como se ele tivesse a tirar uma fotografia, não é? Já deixa de ser voyeur, passa quase assim do azul. Exatamente. Portanto, há aqui quase um voyeurismo já fotográfico em relação aos personagens. Ele não diz, ponham-se aqui, olhem para cá, que é para eu os retratar. Ele retrata-os como se estivesse a apanhá-los num instantâneo, a passear na rua, com as crianças cortadas a meio, o homem vai andar para ali, este está cortado também por aqui. Portanto, tudo isto está mal enquadrado em termos da história da pintura, não é? Quer dizer, um pintor do início do século XIX recusar-se a achar isto um quadro possível. Era uma coisa mal feita. Isto é uma coisa que não se apresenta a ninguém. Isto é uma coisa dos anos 70 do século XIX, desculpa. Esta imagem também do Degas, também, desta vista de cima, não é? Ele era obsessivamente interessado pelo ballet e passava dias e dias
na ópera a ver os bailados e as bailarinas e tudo isso. E isto é uma imagem feita a partir de um camarote. Não é? A pessoa está no camarote, a olhar para baixo e portanto, tem esta variação de ponto de vista, de utilizar aqui aquilo que depois se chama um plongé, não é? Uma visão de cima para baixo. Nesta imagem pintada depois a pastel pelo Degas, é muito devedora do olhar fotográfico também. Ele usava fotografia. Ele usava fotografia. Ele usava constantemente fotografias que ele fazia e outras que ele o Degas, sim. Usava constantemente fotografia. Há imensas fotografias feitas por ele, de modelos, para que depois se usava como ponto de partida para fazer as pinturas dele. Depois começam a aparecer técnicas fotográficas várias que também vão influenciar a pintura e o olhar dos artistas em geral. Isto é uma chamada cronofotografia, feita por um senhor francês chamado Marais, que são várias exposições num mesmo negativo, numa mesma placa. Não é? Portanto, temos o esgrimista, o homem a fazer um movimento de esgrima, e temos vários momentos desse movimento, como se o movimento fosse decomposto em vários momentos desse mesmo movimento. É uma rua de descer as escadas. E aqui temos literalmente um nu a descer as escadas. Isto é de um outro fotógrafo, que é um americano, Muybridge, que utilizava uma técnica diferente, mas para fazer, no fundo, uma coisa semelhante. E o Muybridge tem muitos estudos de movimento. Cavalos, de animais, vários, pessoas, diz? Estroboscópio, exatamente. Pum, 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 pum. E vai-te fotografando momentos diferentes. E, portanto, temos aqui... Aliás, havia uma grande discussão quando os cavalos iam a correr, se punham os quatro patas no chão, se havia algum momento em que não tinha pata nenhuma no chão, se punham os quatro patas no ar. E, através dessas fotografias, portanto, foi revelado o segredo da corrida do cavalo. Mas, portanto, este género de fotografias, obviamente, que influenciaram os futuristas, a ideia de representação do movimento, da velocidade, na pintura, e influenciaram, obviamente, Marcel Duchamp quando fez o nu a descer as escadas diretamente também. A fotografia começa rapidamente também, logo no início da história da fotografia, como eu disse há bocado, começa a emular a fotografia, começa a tratar temas, a pintura, a tratar temas que a pintura tratava, o retrato, a paisagem, a natureza morta, portanto, as composições religiosas, começam os fotógrafos a explorar esses temas, aproximando-se o mais possível da pintura, para, no fundo, para se tornarem mais artisticamente credíveis, não serem apenas técnicos, mas artistas. E começa a haver, a pouco e pouco, o reconhecimento do fotógrafo como um possível artista também. Começam a aparecer imensas sociedades de fotógrafos em toda a Europa, e nos Estados Unidos e em todo o mundo, fotógrafos que fazem fotografia artística, ou seja, que fazem fotografia sem nenhum propósito de comunicação direto, sem ser para publicar em jornais ou em revistas, mas como um objeto artístico que querem apresentar, da mesma maneira que se apresentam uma pintura ou um desenho na parede, emoldurado, etc. Esta fotografia é do fotógrafo americano chamado Stiglitz. Já falámos na semana passada, quando falámos do Marcel Duchamp. O Alfred Stiglitz é o autor desta fotografia. Isto faz parte de uma série de fotografias a que ele chama equivalentes. O que ele quer dizer com esse título é que ele considera que estas fotografias de nuvens, não é? Que são quase fotografias abstratas, são fotografias de nuvens, de céus com iluminações variadas, são imagens que para ele são equivalentes a um determinado sentimento em relação à paisagem que ele está a ver. Portanto, muito a ideia, no fundo, que vai colar-se ao expressionismo de um Van Gogh ou de um pintor desse género de que já falámos. Não, ou seja, a ideia de que não estar a tentar copiar a realidade, mas estar a reagir perante a realidade e a tentar exprimir aquele sentimento, aquela impressão que essa realidade lhe provoca. Portanto, aqui não há nenhuma intenção da parte do Stiglitz de fotografar, de representar
seja o que for, há a preocupação de encontrar, como ele diz, um equivalente para esse sentimento perante a paisagem. Esta é uma célebre fotografia também do Alfred Stieglitz, da Central Station em Nova York, onde se vê bem a maneira como eles vão também aproveitando as características do próprio médium, não é? Da maneira como a exposição, a velocidade do obturador, todas essas variáveis com que o fotógrafo pode jogar para além do enquadramento e depois, mais tarde também, com a questão da impressão, não é? Do laboratório, da maneira como se pode manipular a imagem durante a impressão, a jogar com isso para obter efeitos tão espetaculares como estas entradas de luz das janelas da Grand Central Station em Nova York. Esta é uma fotografia do Brancusi. O Brancusi é um caso também interessante, que é um escultor, não é? O Brancusi vive no seu ateliê, trabalha e vive no seu espaço em Paris, aprende a fotografar e começa a fazer fotografia, sistematicamente, e a fotografar o seu ateliê, a fotografar o seu ambiente. Portanto, ele cria um ambiente. Aliás, quem for a Paris, ou já tiver ido a Paris, no Centro Pompidou, está lá o ateliê do Brancusi, ou seja, está lá uma reprodução do ateliê do Brancusi. O Brancusi também deixou ao Estado francês, quando morreu, o ateliê e o conteúdo do ateliê, e, portanto, o ateliê foi transferido para o Museu de Arte Moderna de Paris inicialmente, foi recriado o espaço do ateliê do Brancusi, e depois, quando foi feito o Centro Pompidou, nos anos 70, em Paris, foi transferido para lá, e é uma espécie de um edifíciozinho ao lado do Centro Pompidou, que é o ateliê do Brancusi. E o Brancusi vivia lá, vivia no ateliê, e considerava o ateliê quase como uma espécie de grande instalação. Portanto, ele via o ateliê como um ambiente onde tudo estava pensado. Não é? Os móveis eram feitos por ele, as esculturas eram feitas por ele. Não há muitas vezes distinção entre o que é um móvel e o que é uma escultura. Muitas vezes ele usava coisas que tinham sido feitas para serem um banco, passavam a ser uma base depois para uma escultura. Portanto, há uma indefinição entre os objetos do cotidiano e as esculturas que aparecem muito visíveis nas fotografias dele. E ele começa a fotografar também as obras dele, estudando a luz e a maneira como as obras mudam em função da iluminação. Temos ali uma dos pássaros em voo, que é um tema que ele explora durante muitos anos. Ele fez quase 50 versões do pássaro em voo, em vários materiais: gesso, madeira, bronze, pedra. Esta é uma delas. Eu penso que isto será em pedra, não se consegue perceber bem. Mas temos aqui uma outra versão em bronze, do mesmo pássaro em voo. Todas elas são ligeiramente diferentes. Ele vai variando. Às vezes há umas mais fininhas, outras mais bujudas, há umas maiores, umas mais pequenas. Nunca há duas iguais, mas é sempre a exploração do mesmo ideia do voo do pássaro, de tentar representar o voo do pássaro. Mas aqui temos, portanto, a peça fotografada com esta luz peculiar, em que o brilho do bronze é realçado ali daquela maneira, e depois temos a mesma peça fotografada de outra maneira completamente diferente, onde apenas aquele topo aparece iluminado, o bronze aparece iluminado lá em cima, e tudo o resto aparece em contraluz e aparece com este caráter escuro, não é? Contra um fundo mais claro. Essa noção que tem que ver com aquilo que falámos na semana passada, a questão do contexto, não é? E a escultura tem muito de contextual sempre. A escultura não tem, ao contrário da pintura, que não muda muito em função do ambiente onde está colocado. A escultura vai viver muito em função da maneira como é iluminada, da maneira como ela é perceptível aos nossos olhos. Um artista que começa por ser pintor, ou querer ser pintor, que é um americano chamado Man Ray,
que começa por querer ser pintor, ele expõe a sua pintura, não tem grande sucesso como pintor e começa a fazer fotografia para ganhar dinheiro, como maneira de viver. E a pouco esses dois mundos, o mundo que ele tinha da pintura, que vai depois ser muito influenciado, ele muda-se para Paris em 1919, a seguir à Primeira Guerra Mundial, e vive durante muitos anos em Paris, liga-se aos surrealistas, ou seja, os surrealistas é que descobrem o trabalho dele e vão ter com ele, e ele começa a trabalhar e a colaborar muitas vezes com os surrealistas, e começa a haver aqui uma convergência entre os interesses dele na pintura e a técnica da fotografia, que era a técnica, no fundo, em que ele era mesmo bom, não é? E começa a fazer este tipo de fotografias, que são, mais uma vez, fotografias de autor, fotografias em que não há nenhuma encomenda especial, não há nenhuma razão para fotografar aquela mulher daquela maneira, é uma fotografia como uma obra de arte autónoma em si mesmo. Como esta também, esta chama-se As Lágrimas. Muitas destas fotografias foram depois publicadas em revistas ligadas aos surrealistas, não é? Fotografias que eram apresentadas como parte do que se estava a fazer no surrealismo em França. E o Man Ray, para além da sua capacidade artística, era também um grande técnico a nível não só da fotografia, como de tudo o que fosse máquinas e coisas. Ele ajudava, o Marcel Duchamp, por exemplo, era muito próximo dele e ele ajudou muitas vezes o Marcel Duchamp a fazer coisas que exigissem algum conhecimento técnico, alguma perícia técnica, e, portanto, ele era muito disponível para ajudar outros colegas nesse campo tecnológico, e fez várias inovações a nível da fotografia, como é o caso destas coisas chamadas solarizações, em que há uma inversão do claro e do escuro no processo fotográfico. Eu não sei exatamente como é que isto funciona, mas sei que é um processo químico e que provoca este efeito de transformação do claro e escuro da fotografia. Um outro fotógrafo que começa a colaborar também muito com os surrealistas é um homem chamado Boifard, e que fotografa, tem uma obra muito centrada na ideia do bizarro, do estranho, de nos apresentar fotografias de coisas que são reconhecíveis, às vezes demoramos algum tempo a reconhecer o que é que está lá, mas vistas de uma maneira estranha, que nos provoca um efeito de uma certa estranheza, às vezes até uma certa repulsa. Não é? Coisas como este dedão estranho, ou esta conjugação dos dedos do pé com os dedos da mão. Ele explora muito esta noção do inesperado e da estranheza na fotografia. Portanto, é o princípio, podemos dizer que nos anos 20 do século XX é quando começa a haver cada vez mais artistas que utilizam a fotografia como médium para se exprimirem. Ou seja, não são pintores que utilizam a fotografia, não são escultores que utilizam a fotografia, são artistas que se centram no processo fotográfico como um modo de expressão e utilizam-no em pé de igualdade, pelo menos entre os seus pares, em pé de igualdade com os pintores ou com os escultores ou com outros artistas, o que não quer dizer que isso tenha-se refletido imediatamente a nível global, ou seja, demorou bastante mais tempo até a fotografia ser aceite nos museus de arte moderna ou ser aceite nas galerias. Portanto, foi sempre durante muito tempo uma espécie de parente pobre da pintura e da escultura, e só há relativamente pouco tempo é que isso começou a deixar de ser assim. Isto é de um outro artista ligado ao surrealismo, que é um alemão chamado Hans Bellmer, que fazia estas montagens com partes de bonecas e outros elementos que ele conjugava uns com os outros, criando uma espécie de uns seres híbridos, e que depois ele fotografava e mostrava as fotografias. Portanto, as fotografias eram a obra final, era isso que ele apresentava nas suas exposições muitas vezes. O Bellmer,
P-E-L, B. B de burro, E-L-M-E-R. Eu penso que tem 2 L's, B-E, 2 L's, M-E-R. Isto é de uma senhora que teve um percurso como fotógrafa muito curto. É uma senhora que era poeta, que escrevia, e durante um período em que ela esteve muito próxima dos surrealistas, nos anos 30, fez uma série de fotografias grande, que esteve muito esquecida, que foi redescoberta já no final do século XX. É uma senhora chamada Claude Cahun, e que fez uma série de fotografias em que se ela autorrepresenta sempre ela própria. Portanto, apresenta-se de várias maneiras, vestida de maneiras diferentes, em posições diferentes, com escalas diferentes. Há muitas fotografias, isto é um exemplo. Este é um outro exemplo, em que ela aparece aqui neste móvel gigante, como se fosse É sempre ela. Então é professora da Cindy. Exatamente. É uma precursora absoluta da Cindy Sherman. Chama-se Claude, portanto C-L-A-U-D-E, e depois Cahun, C-A-H-O-U-N. Claude Cahun. Ela trabalhou durante muito pouco tempo. Depois, a certa altura, quando os nazis começaram-se a aproximar de França, ela fugiu, ela vivia com uma outra senhora, foram as duas para a ilha de Jersey, refugiadas, e ficaram a viver nessa ilha, e ela deixou de fazer fotografia e passou a dedicar-se só à escrita. E esta é uma outra também da mesma Claude Cahun. Portanto, é um caso de uma pessoa que estava completamente esquecida, não havia praticamente memória do trabalho dela, e depois, por causa da Cindy Sherman, também começou-se a olhar para ela de outra maneira, e depois a Cindy Sherman realmente trabalha de uma forma muito parecida. Não é só que a Cindy Sherman tem uma carreira longuíssima, continua a trabalhar hoje. Isto é uma imagem da primeira série conhecida que tornou a Cindy Sherman conhecida, do princípio dos anos 80, os chamados Untitled Film Stills, que são fotografias relativamente pequenas, portanto são fotografias que têm para aí assim, este tamanho, todas a preto e branco, e têm este ar, como ela diz no título, não é, de serem fragmentos de filmes, como se fossem imagens de filmes que não existem. Ela cria estes personagens que nós imediatamente associamos a filmes que já vimos na televisão, no cinema, mas não é nenhum filme específico, são personagens que ela cria e que ela fotografa. Durante muito tempo ela fotografava-se a si própria, às vezes era o pai que a fotografava, mas quase sempre era ela própria. Estas fotografias de exterior eram feitas normalmente com o pai, mas as fotografias de interior é quase sempre ela que se fotografa ela própria, e vai-se fotografando como criando personagens, criando uma espécie de leque gigantesco de figuras femininas, e que ela vai adaptando também à mudança de idade, não é? Ela hoje em dia é uma senhora sexagenária e, portanto, continua a fazer fotografias sempre dela própria. Há uma série em que ela não aparece, aparecem apenas objetos em que ela não se representa ela própria, mas tirando isso, é sempre, o tema é sempre ela própria, de maneira qualquer. Isto é uma série que eu gosto particularmente, que é uma série das colecionadoras. São fotografias grandes, quase tamanho de corpo inteiro, destas senhoras com este ar rico e poderoso de colecionadoras de arte. Dentro de uma lógica que não é igual, mas que tem alguns pontos de contacto, é as fotografias do George Mulder, que é o autor desta imagem. O George Mulder também se usa muitas vezes, não exclusivamente, mas muitas vezes como modelo, e também não se tratam da mesma maneira que a Cindy Sherman também não considera que as fotografias que faz sejam autorretratos. Ela considera que se usa a ela própria porque é o modelo mais acessível que ela tem, e não gosta de trabalhar com outras pessoas, e portanto é mais fácil, mas acaba por fazer uma espécie de autorretrato múltiplice, não é? Por acumulação de imagens que cria dela mesma,
dela mesma, e o George Mulder também não considera que as fotografias dele sejam autorretratos, são uma espécie de personagens que ele cria e que não têm a diversidade das fotografias de Cindy Sherman, não é? Ele usa muito sempre também, não é sempre, mas usa muito camisa branca, fato preto, muitas vezes com uma gravata preta também, portanto, esta indumentária quase anónima e que depois ele repete com iluminações diferentes, sempre muito focado no rosto, na criação de ambientes, na criação de coisas muitas vezes associadas na cabeça dele a personagens de ficção, ou de cinematográfica, ou de ficção literária. Tem umas séries baseadas no Joseph Conrad, por exemplo, tem outras séries baseadas em personagens mais filmográficos, mas sempre à volta da autorrepresentação, sempre à volta dele próprio. O Robert Mapplethorpe, que é o autor desta fotografia, é um dos artistas que consegue criar um mercado para as fotografias dele com valores muito próximos do mercado da fotografia, da pintura e da escultura. Portanto, é um dos artistas que consegue impor a sua fotografia nas galerias comerciais e nos museus com o mesmo estatuto, digamos, ou com um estatuto próximo do estatuto das outras artes, e que também utiliza muito referências diretas às outras artes, não é? Sobretudo à escultura. Ele fotografa os corpos masculinos e femininos quase como se estivesse a fotografar esculturas. Ele ilumina de uma forma muito cuidadosa os corpos dos modelos, que os torna muito escultóricos, não é? Nós sentimos a presença muito volumétrica, muito matérica daqueles personagens, às vezes de uma forma quase direta, não é? A maneira como a relação entre o corpo desta mulher e o corpo do homem está muito próxima da tradição da escultura ocidental, das Daphnes, das ninfas, de todas essas relações entre o homem e a mulher que aparecem na tradição da escultura, e ele às vezes leva isso mesmo diretamente, criando paralelos diretos com a escultura, não é? Esta é uma exposição que houve no Museu Rodin de fotografias do Mapplethorpe em paralelo com a escultura do Rodin. Esta fotografia do Mapplethorpe é, obviamente, uma réplica, um diálogo direto com o homem que caminha do Rodin, que está ao lado. O caráter documental e a possibilidade de documentar a realidade através da fotografia, que vemos que, como vimos há bocadinho, pode ser enganoso, pode ser aldrabado, não é? Através de muitos truques, mas é utilizado também muito pelos fotógrafos desde sempre, e há um fotógrafo que usa isso de uma forma muito especial, que é este fotógrafo alemão, August Sander, que tem uma longa carreira em que ele fotografa os alemães. O trabalho dele é fotografar a população alemã nas suas mais variadas grupos sociais, mais variadas ocupações. Isto é uma artista de circo, e ele fotografa as pessoas sempre com este caráter direto e sem truques. Ou seja, pede às pessoas para estarem quietas e fotografa-as assim de frente, diretamente. Esta senhora ao pé da sua relote, ou este homem que é um envernizador com os seus tamancos e o seu avental e a lata de verniz na mão, ou um estudante com um cigarro, uma pose mais ou menos amaneirada. Mas, portanto, essa ideia de que é possível fazer uma espécie de levantamento, de catálogo do género humano, categoria alemã. Dentro dos humanos, os alemães, documentar essa espécie de uma forma exaustiva, e ele tem milhares e milhares de fotografias feitas a todos os géneros de pessoas da nação alemã. E dentro dessa lógica vai aparecer nos anos 60, 70, uma escola de fotografia, uma tendência dentro da fotografia, que ficou conhecida como uma escola de Düsseldorf, que foi
protagonizada inicialmente por um casal chamado Bernd e Hilla Becker, um casal que eram casados um com o outro, e que fotografavam a paisagem industrial na Alemanha. Fotografar também, pegando nessa ideia de fazer uma espécie de levantamento, sobretudo de peças de arqueologia industrial, e também sempre com este caráter sistemático e com este caráter sempre da mesma maneira, ou seja, a luz é sempre uma luz difusa, nunca fotografavam com luz direta do sol, nem dias com muito sol, portanto dias enevoados, de maneira a criar esta iluminação mais ou menos homogénea, sem grandes sombras, sem grandes contrastes. As obras são sempre centradas na imagem e são sempre fotografadas em grupos, em séries. Isto são torres de água, portanto são depósitos de água, e vão, quando decidem fotografar uma coisa, vamos fotografar depósitos de água, correm o país de les a les a fotografar sistematicamente, ou tão sistematicamente quanto possível, este tipo de memória da Revolução Industrial. E eles tiveram muita influência como professores na Academia de Düsseldorf, onde foram estudantes deles vários artistas fotógrafos que depois vieram a tornar conhecidos e que seguiram um pouco essa toada de encontrar uma maneira seca, direta, sem artifícios de fotografar a realidade, como é o caso deste homem, que é o Thomas Ruff, que é um que fotografou durante vários anos pessoas, retratos, também é dessa escola de Düsseldorf, mas usando grandes formatos, não é? Portanto, são fotografias grandes que têm esta presença no espaço que as aproxima mais da pintura, da presença da pintura, não é? São retratos muito maiores do que o tamanho real das pessoas, mas têm sempre esta característica das pessoas estarem com o olhar no vazio, não olharem diretamente para a câmara, não há fundo, têm todos o mesmo enquadramento, têm todos a mesma iluminação, aqui no caso fotografia de estúdio, portanto sempre tudo igual e com esse caráter muito seco e muito sistemático. Este é de um outro ex-aluno do casal Becker, um fotógrafo chamado Thomas Struth, que fotografava nesta altura sobretudo a arquitetura, portanto criando este tipo de ambientes, tentando fotografar a horas em que não há praticamente ninguém e fotografando as paisagens urbanas alemãs com esta secura e com este caráter quase abstrato destas fotografias de prédios. Um outro também deste grupo, mas que tem uma atitude já bastante diferente em relação à fotografia, é um fotógrafo chamado Gursky, como é que é? Andreas Gursky, não é? Andreas Gursky, que faz também fotografias de tamanhos muito grandes, mas que introduz o Photoshop na fotografia, ou seja, ele trabalha a imagem, ao contrário dos outros que utilizam a fotografia tal e qual ela é registada pela câmara. No caso do Gursky, ele altera as imagens, criando imagens que, no fundo, já se aproximam da composição pictórica, ou seja, ele altera de tal maneira a imagem fotográfica que, muitas vezes, nós já não sabemos bem o que isto é, não é? Isto é uma fotografia que ele fez no Bahrein, ele chama-se Bahrein, mas todas estas estradas no deserto do Bahrein estão compostas e recompostas no Photoshop, de tal maneira que já não há essa relação esse efeito de realidade é confundido com um efeito plástico obtido pela transformação da imagem. Este é de um fotógrafo canadiano que eu gosto particularmente, que é um homem chamado Jeff Wall, que faz fotografias também de grande formato. Ele começou a fazer fotografia nos anos 80 e continua a fazer fotografia. E é um tipo de fotografia muito peculiar, porque ele encena completamente as fotografias. As fotografias nunca são fotografias feitas diretamente, é sempre uma encenação. E é muito influenciada pela pintura. Ele muitas vezes cita diretamente determinados quadros,
Neste caso, esta fotografia chama-se uma rajada de vento, e, portanto, é este personagem, de repente, levava uma série de papéis, e os papéis são todos levados pelo vento. Isto é uma citação direta de uma gravura japonesa do século XIX, que também tem o mesmo tema, da rajada de vento que leva os papéis. Mas depois ele recria-as em ambientes de estúdio, como é o caso desta fotografia, e são feitas em slide, ou seja, em película positiva, iluminados em caixa de luz. Portanto, são apresentados assim. O efeito de exposição é este. São estruturas tridimensionais, são caixas com lâmpadas lá dentro e são retroiluminadas, iluminadas por trás, como se fosse um slide. E o que nós vemos é essa imagem com essa característica de um slide, com essa luminosidade do slide. Não é uma imagem em papel ou com a característica fotográfica que é mais habitual. O que nós temos é essa luminosidade da luz que passa através da película fotográfica. E essa possibilidade, essa característica da fotografia de se poder usar como documento, de se poder servir como prova de qualquer coisa que está a acontecer, é usada muitas vezes também pelos artistas para documentar obras que são feitas em locais inóspitos e onde ninguém vai, não é? Isto é uma peça feita pelo Walter de Maria no meio de um deserto e chama-se One Mile Drawing, One Mile Line, e é uma linha aberta no deserto com uma milha de comprido por um bulldozer que abriu uma linha e, portanto, isto só será visto provavelmente por 2 ou 3 malucos que vão lá de propósito para ver esta obra, e a obra só é conhecida através desta fotografia que é mostrada depois nas galerias. Portanto, há aqui um efeito, de certa maneira, perverso também, porque muitos destes artistas, quando começaram a fazer estes trabalhos na paisagem, uma das motivações era saírem fora do circuito comercial, fazerem coisas que seriam impossíveis de serem transacionadas, de poderem ser compradas ou vendidas, mas depois as fotografias tornam-se elas próprias quase uma espécie de substituto do objeto, e as fotografias originais passam a valer como objetos de arte e a ser transacionadas e vendidas e colecionadas e expostas em museus, etc. Ou então performances também, que não são performances que possam ser vistas pelo público, mas que são documentadas através de fotografias ou de vídeos e que são depois mostradas dessa forma. Isto é uma performance feita pelo Vito Acconci, que é este senhor que está aqui, e que se chama Following Peace, e consistia em ele escolher arbitrariamente uma pessoa qualquer na rua e seguir essa pessoa durante o tempo que fosse possível, até a pessoa entrar em casa, ou a pessoa entrar num táxi, ou a pessoa entrar numa coisa qualquer. Portanto, essa ideia de ir atrás de alguém, ou até a pessoa dar por estar a ser perseguida e insultar o homem, ou qualquer coisa desse género. Portanto, a fotografia começa a aparecer cada vez mais como componente indispensável de outras artes, como é o caso das obras do Andy Warhol, portanto, em que estas fotografias, esta peça de Jackie Onassis, são fotografias tiradas de jornais em que ela aparece em vários momentos da vida dela, desde o funeral do John Kennedy até outros momentos em que ela é representada. Portanto, ele pega em fotografias já existentes e reproduz-las serigraficamente na tela. Nos anos 60 começamos a ver, cada vez com mais frequência, pintores que trabalham a partir da fotografia, diretamente a partir da fotografia. Como é o caso deste pintor, que é o Gerhard Richter. O Gerhard Richter, já falámos do Gerhard Richter aqui há tempos atrás, quando falámos da abstração. O Gerhard Richter tem uma imensidão de maneiras de pintar, mas talvez aquelas que o tornaram conhecidos no início dos anos 60, são pinturas de 63, 64, 65, por essa altura, são estas imagens que ele fez a partir de fotografias preto e branco, muitas vezes feitas fotografias dele, da família dele, ou então tiradas de jornais e de revistas.
Esta é uma fotografia da família, é um tio dele que morreu na Segunda Guerra, que era nazi, que se chamava Rudi, e a pintura chama-se o tio Rudi, e portanto ele pinta a partir da fotografia e portanto não pinta aquilo que a fotografia fotografou, mas pinta a própria fotografia, portanto pinta a maneira como, no fundo, o que ele tenta fazer é tirar à fotografia o caráter de imagem e dar à fotografia o caráter de pintura, tornar a fotografia uma pintura. E essa questão da imagem versus pintura é uma questão com que muitos artistas trabalham ainda hoje, não é? O que é que diferencia uma imagem, porque é que uma pintura não é uma imagem, não é? Não é uma imagem, de facto. A pintura é mais do que uma imagem, ou menos do que uma imagem, conforme o ponto de vista, mas a pintura tem características que não são as características de uma imagem. Quer dizer, nós vermos isto não substitui vermos a pintura ao vivo, olhar para a pintura, perceber a matéria da pintura, perceber a escala da pintura, perceber a maneira como a tinta foi arrastada pelo pincel do Gerhard Richter, percebermos tudo o que está envolvido na manualidade da produção da pintura, que afasta esta pintura de ser uma imagem, que a torna algo mais do que uma imagem. Esta é uma outra também do mesmo Gerhard Richter, do mesmo período, também são fotografias que ele, pinturas que ele faz de fotografias de jornais. Este outro pintor, aqui isto é um pintor americano, um homem chamado Chuck Close, que nos anos 60 também começa a pintar a partir de fotografias, tentando ao máximo produzir um efeito parecido com a fotografia, só que com uma escala completamente diferente e com uma qualidade matérica diferente, mas mantendo certas coisas da imagem fotográfica, mantendo, por exemplo, as diferenças de focagem, distância focal da imagem, não é? Por exemplo, os óculos estão muito bem focadinhos, mas depois aqueles cabelos lá de trás já estão desfocados, não é? Na fotografia nós temos muito essa, sobretudo na fotografia que não é com um grande tempo de pose, temos muito esse efeito em que apenas está focado um determinado aspecto do objeto e o resto aparece-nos desfocado, como aparece aqui o cabelo do homem nas zonas mais afastadas do centro de focagem. Mas é uma pintura. Mas é uma pintura. Assim como esta também. Este é um autorretrato do próprio Chuck Close, feito nos anos 60, e onde isso ainda é mais visível, não? Ainda vemos melhor aqui estes cabelos todos desfocados aqui, já feito aqui. Pintura e pintura grande, não é? São escalas como se viu nesta imagem de coisas desta dimensão. Portanto, há uma relação com o corpo do espectador e com a presença física do objeto pictórico muito diferente do que se fosse uma fotografia ou uma pintura pequenina perante nós. Isto é outro autorretrato do mesmo Chuck Close, com para aí uns 30 anos de separação entre eles. E ele continuou a pintar até há muito pouco tempo, ele morreu há relativamente pouco tempo, mas continuou sempre a explorar a imagem e maneiras de transformar a imagem fotográfica em pintura. Sempre utilizando quase sempre grelhas. Ele pegava na fotografia, quadriculava a fotografia toda e pintava individualmente cada um dos quadradinhos, muitas vezes sem pensar muito no conjunto. Ia pintando e ia-se deixando levar pela imaginação e pelo processo de pintar, e depois, no final, a imagem reconstituía-se através da pintura desta maneira. Isto é da Helena Almeida, que trabalhou muito também esta questão da imagem fotográfica, da irrealidade da imagem, da relação entre a imagem fotográfica e a imagem pictórica. Ela começou como pintora, no final dos anos 60, começa a utilizar coisas tridimensionais que saem da tela, ou coisas que começam a sair para o espaço do espectador da superfície da tela, e depois, a partir do início dos anos 70 e até ao fim da vida, cria esta série de fotografias em que, mais uma vez, ela está quase sempre presente, ela é quase sempre o modelo, neste caso fotografada pelo marido, pelo Arturo Rosa,
que a fotografa e depois ela muitas vezes pinta sobre a fotografia. Não é? Portanto, temos aqui uma fotografia dela a pintar, ou aparentemente a pintar, mas ela está de facto em frente a um espelho, com um pincel na mão, e depois aparecem estas pinceladas azuis que nós não percebemos à primeira se são feitos pelo pincel, se foi pintado depois, qual é exatamente o que é real, se é aquela figura que está a pintar estas pinceladas, se é esta que está a pintar as pinceladas, se não é nenhuma delas, se é uma terceira. Portanto, toda essa noção da realidade e da ficção da imagem é muito o centro do trabalho da Helena Almeida até ao final, praticamente. Um outro artista que eu gosto particularmente também e que trata muito esta mesma temática é o artista italiano chamado Michelangelo Pistoletto, que nos anos 60 começa a fazer umas coisas que são uma espécie de híbrido entre pintura e fotografia. São feitas em aço inoxidável e depois mais tarde em alumínio polido, mas portanto não é um espelho, não tem aquele caráter desmaterializado que o espelho tem, sente-se mais a transformação da imagem e sente-se mais as imperfeições da superfície do metal, do aço polido, e sobre essas superfícies ele, através de várias técnicas, ele começa por fazer uma técnica muito complicada que tem a ver com imprimir fotografias em papel de vegetal, depois colori-las e depois transferir para a superfície metálica, mas depois acaba por utilizar a serigrafia quase sempre e fazer serigrafia diretamente em cima do metal. E, portanto, criando estas imagens que estão numa situação que entram necessariamente em diálogo connosco. Não é? A maneira como acontecia com aqueles cubos espelhados que vimos na semana passada do Robert Morris, não é? Os quatro cubos revestidos de espelho e que, portanto, necessariamente iriam refletir as paredes de sala e os espectadores e os observadores. Aqui nós temos uma imagem que parece que faz parte do nosso mundo, tem a nossa escala, isto são pessoas com a escala real, mas imagens onde nós vamos ver-nos a nós próprios refletidos, onde vamos ver os outros espectadores da exposição refletidos, que vão mudar conforme o contexto onde estão e, portanto, criando esta situação também ambígua entre o estatuto da imagem, que é o passado, mais uma vez, não é? Aquelas pessoas que estiveram lá e foram fotografadas pelo Pistoletto, mas já não estão, está lá a imagem, e depois temos o presente e o futuro em potência, não é? Nós sabemos que isto nunca vai ser igual, está sempre aberto, o tempo está sempre aberto para o futuro, e o presente é o momento em que estamos aqui ao pé destas coisas, a olhar para lá e a vermos a imagem daquele rapaz e daquela rapariga, ou de outra coisa qualquer. Há uma na coleção Berardo também, que não é das mais interessantes, mas que está lá. Agora, vamos falar só mais rapidamente da questão da imagem em movimento. A questão do cinema começa a aparecer no final do século XIX através dos dois grandes pioneiros do cinema, não é? Primeiro, os irmãos Lumière, que são os autores desta cena da chegada do comboio à estação, que é um filme muito curtinho da chegada do comboio, e, portanto, os irmãos Lumière utilizam muito filmam com a ideia de registar o que está lá, de registar o que está a acontecer, vão à estação, filmam a chegada do comboio e não alteram nada, é uma coisa de ter um lado de comentar o que está a acontecer. E depois a outra atitude muito diferente, que é a do Georges Méliès, que é o autor de filmes de ficção e de fantasia, logo desde o início da história do cinema. Não? Isto é Viagem à Lua, onde um projétil é projetado para a Lua e acerta no olho da Lua. Portanto, é toda uma atitude em relação ao cinema e à imagem completamente diferente. Ele manipula a imagem, cria imagens de coisas que não existem, cria uma ficção a partir de imagens em movimento
E, portanto, temos aqui, logo a partir desses dois tipos muito distintos de cinema, por um lado o caráter documental e, por outro lado, o caráter muito ficcional e muito autoral das imagens do Méliès. E nos anos 20 também, da mesma maneira que nos anos 20 do século XX, da mesma maneira que os artistas começam a utilizar a fotografia como forma de expressão, começa a haver também algumas tentativas de alguns artistas para usar o cinema. Isto é um fotograma de um filme chamado Ballet Mécanique, Ballet Mecânico, feito pelo Ferdinand Léger, um pintor, que nos anos 20 faz uma série de experiências com imagens em movimento, em que mistura imagens de pessoas, imagens, portanto, colhidas da realidade, com imagens fabricadas no próprio processo fílmico, ou seja, de coisas que são criadas para serem filmadas, que são criadas e eliminadas para serem filmadas e que têm este caráter de mecanismo, de coisas, peças mecânicas que dão título ao filme. Outro artista que começa a usar o cinema, agora mais ligado ao surrealismo, é o Salvador Dalí e o Luís Buñuel, que criam o célebre Chien Andalou, que é um dos filmes mais conhecidos e com mais sucesso dentro daquilo que se poderia considerar o cinema surrealista. Este é um filme que foi um mega sucesso de bilheteira, esteve vários meses em cartaz no cinema em Paris e que foi, portanto, era um cinema de culto, um filme de culto, não é? Que ficou para sempre ligado a esta ideia. É um filme de montagem de sequências aparentemente sem nada a ver umas com as outras, todas elas supostamente baseadas em sonhos, sobretudo do Salvador Dalí, e que foram escritos em conjunto entre o Dalí e o Buñuel e depois filmadas pelo Buñuel e apresentadas no cinema. Um outro filme também da mesma época é um filme chamado Entr'acte. Entr'acte quer dizer intervalo, e é um filme que funcionava exatamente para ser mostrado no intervalo de um ballet chamado Relâche, feito por uma companhia sueca, de ballet sueca, e os figurinos e cenários tinham sido feitos pelo Francis Picabia, e um colega e amigo surrealista também, o René Clair, faz um filme que se chama Intervalo, para ser mostrado no intervalo do ballet, que também é um filme bastante surreal, em que acontecem várias coisas, não tem muito nexo. Há figuras que voam, uma bailarina que é um homem barbudo, há assim vários. Ele está na internet, se tiverem curiosidade de ver, vão ao YouTube, que há vários bocados do filme. Esta cena é uma cena de um jogo de xadrez entre o Marcel Duchamp, que está do lado esquerdo, e o Man Ray, que está do lado direito, e que estão a jogar xadrez no telhado de um prédio, e depois de repente começa uma ventania e depois acaba por cair uma espécie de uma tromba de água em cima do xadrez, e o jogo de xadrez fica completamente inundado. Nos anos 60, no final da década de 60, começam a aparecer os primeiros gravadores vídeo portáteis. O célebre Sony Tetra Pak, que aparece em 1967 e que pela primeira vez permite gravar a imagem em movimento. Não é? Portanto, não se trata aqui agora já de filmar durante uns minutos, que é o que tem a bobine de filme, não é? Teria bobines de 16 milímetros, que teriam uns minutos, 5, 6 minutos, depois é preciso mandar para o laboratório, depois vem do laboratório, depois desmonta-se, corta-se e tal, todo um processo longo e complicado. E aqui temos a hipótese de, no mesmo momento, gravamos e vemos o que gravamos, não é? A mesma coisa que acontecia com o gravador de som, com o fonógrafo, e que agora com a imagem passa a ser possível também, e com um tamanho relativamente portátil, não é? São coisas que qualquer pessoa pode facilmente transportar e a preços relativamente acessíveis, e portanto rapidamente os artistas começam a utilizar este equipamento para fazer imagens e para trabalhar. Um dos primeiros artistas que começa a trabalhar com o vídeo
é um artista sul-coreano chamado Nam June Paik, que é o autor desta peça. Isto chama-se TV Buddha, e utiliza, no fundo, o circuito fechado de cinema, não é? De vídeo, uma câmara tipo câmara de vigilância, que está permanentemente a filmar e a mostrar o que está a ser filmado, e, portanto, limita-se a ser isso mesmo que está aqui, quer dizer, é o Buda, e a câmara filma o Buda, e depois o Buda olha para a imagem dele próprio no ecrã do monitor. 60 ainda. 67, 68, por aí. Isto é do mesmo Nam June Paik, agora já é uma coisa mais recente, já é dos anos 90, chama-se TV Jungle, e são vários monitores de televisão ligados a canais reais que vão passando, portanto, aquilo que as televisões passam em várias zonas do mundo, no meio de uma selva de plantas que iluminam este museu desta maneira. Isto é no Museu Guggenheim em Nova Iorque, e esta peça chama-se TV Jungle. Um dos artistas que trabalhou muito com vídeo e continua ainda a trabalhar com vídeo com bastante frequência, também ainda nos anos 60, estamos a falar 60, isto é 66, 67, salvo erro, é o Bruce Nauman. E o Bruce Nauman é muito importante, é um dos artistas talvez mais influentes dos anos 60, ainda hoje, é um artista que teve uma influência muito grande nas gerações que se seguiram. É um dos artistas mais versáteis, ou seja, ele não tem nenhum média em que se tenha especializado, digamos. Ele usa fotografia, usa filme, usa vídeo, usa escultura, usa desenho, usa neon, usa texto, som. Ele usa praticamente tudo o que tem ao seu dispor, ou que pode dispor, até coisas com hologramas ele fez. E usa muito estas, ou pelo menos durante um certo tempo, explorou muito esta conjugação entre o vídeo e a escultura e o espaço, os espaços ambientais, estes corredores, que ele criou vários corredores com várias características. Este é um dos mais conhecidos, é um corredor em que as pessoas podem entrar, portanto podem percorrer o corredor até ali, depois voltar para trás, não tem saída, e no fundo do corredor estão 2 monitores de vídeo, e no monitor de baixo está a passar permanentemente a imagem do corredor vazio, e no monitor de cima aparece a imagem filmada pela câmara que está no início do corredor, portanto cá em cima, e portanto vai filmando o espectador quando se passa pelo corredor. Portanto vai-se filmando as costas do espectador. Portanto nós vemos-nos na imagem, mas vemos-nos a afastar-nos cada vez mais de nós próprios. Nós, conforme vamos estando mais próximo do monitor, mais afastada vai ficando a imagem de nós. Acho que é correto nós chamarmos estes artistas que trabalham tantos mídias artistas visuais? Sim, artistas visuais. Eu acho que é a única, não há mais... Artistas plásticos. É mais correto. É mais chamar só artista visual, sim. Quer dizer, no caso do Bruce Nauman... Pois, claro. No caso do Bruce Nauman, ele tem uma parte plástica também, não é? Tem esculturas, tem coisas de desenho, portanto, tem esse lado também mais plástico. Mas como ele tem tantas outras coisas... É mais generalista. Portanto, o melhor é chamar-lhe artista visual e mais nada. E também não é completamente, porque ele também só usa peças só de som que não têm nada de visual. É por isso que eu tenho... Portanto, o melhor é chamar-lhe artista e ficar por aí. Mas é que às vezes artista também pode ser depois. Música. Pois pode. Cineasta. Pois pode. Pois é. É o criador. É assim. É um artista. É um artista. Porque eu percebo a intervenção dele na Bienal de Veneza há 4 bienais atrás, ou 3 bienais atrás, quando ele representa dos Estados Unidos, era som só. Não tinha mais nada a não ser som. Isto é mais uma peça do Bruce Nauman, é uma instalação, neste caso já sem a parte escultórica, digamos, isto é uma coisa dos anos 80, chama-se Clown Torture, a tortura do palhaço, e ele utiliza muitas vezes coisas encenadas, portanto, coisas que são filmadas de propósito, com atores profissionais, portanto, produções de vídeo que se vão com o tempo tornando mais sofisticadas e mais complexas, e utiliza muitas vezes esta conjugação de imagens, ou seja, isto são vários ecrãs
aqui monitores, aqui projeções, e tudo na mesma sala. Portanto, quando o espectador entra na sala, está rodeado por imagens que estão muitas vezes desfasadas umas das outras, ou normalmente estão desfasadas umas das outras, e o som às vezes está conhecido, outras vezes não conhecido. O Bruce Nauman explora muito um lado psicológico, agressivo, não é? Muitas instalações dele são altamente perturbantes, as pessoas têm dificuldade muitas vezes em lidar com estar lá muito tempo a ver isto, porque este é agressivo, o palhaço grita, chora, é uma coisa muito histriónica, e ele explora muito esse limite, não só do que é permissível em termos de bom gosto ou do que é aceitável, mas também desse lado psicologicamente mais perturbante. Isto é uma imagem só de um monitor. E ele, como eu dizia, ele também explora outras coisas sem ser os mídias tradicionais. Usa muito o neon para fazer estas peças. Esta chama-se 100 Live and Die, que são 100 frases em que aparece ou a palavra live ou a palavra die. Speak and die, não sei o que, and live, etc, rage and die. Portanto, tem sempre muito que ver com questões psicológicas, questões relacionais, questões de sentimentos, raivas, fúrias, amor, sexo, coisas ligadas à psique humana. Agora, na utilização do cinema, no sentido do cinema-película, um dos precursores da utilização do cinema no campo das artes visuais é o Andy Warhol, que também desde os anos 60 começa a utilizar o cinema de uma forma sistemática. Mas a utilizar o cinema de uma forma muito, muito peculiar. Não é? Este é um dos mais célebres filmes que o Andy Warhol fez neste início de utilização do cinema, que se chama Empire State. Portanto, é um filme do Empire State Building, não é? Um edifício que toda a gente conhece em Nova Iorque, filmado durante 12 horas seguidas. Portanto, ele aponta à câmara e vai mudando os bobines, as vezes que for necessária, para filmar o que acontece ao Empire State durante 12 horas. As luzes apagadas, as luzes acenderem-se, o céu a tornar-se escuro, o céu a tornar-se claro. Portanto, não há movimento de câmara, a câmara está fixa, apontada para o edifício, e há apenas este longo tempo em que quase nada acontece, ou acontece muita coisa, durante estas 12 horas, e em que o espectador pode estar 12 horas, se quiser, a ver isto, ou não, ou entrar, sair, estar lá um bocadinho. Portanto, é muito esta ideia do tempo que o Bruce Nauman também explora muitas vezes nos vídeos dele, que é um tempo sem princípio nem fim, não é? Portanto, é um tempo de permanência, é um tempo quase como uma espécie como uma música de fundo. É um tempo que é muito explorado também pelos artistas, pelos músicos de música minimal, não é? Os Philip Glass, o Steve Reich, esse género de músicos que exploram muito essa noção da música sem crescendos e sem princípio, nem meio e fim. É uma música que está permanentemente a mudar, mas está permanentemente a caminhar para lado nenhum. Não é como se houvesse assim uma espécie de suspensão do presente. Não há tempo. Suspende-se o tempo. E o cinema do Warhol tem um bocadinho também esse caráter no início, sobretudo. Ele depois vai mudar e vai-se transformando o cinema dele mais em cinema, a usar atores, ele ambicionava muito fazer coisas em Hollywood, nunca chegou a fazer, mas a fazer uma espécie de brincadeiras com um filme de Hollywood. Mas estes primeiros em que há apenas uma coisa que acontece, há um que é um homem a dormir, há outro que são um casal a dar um beijo, há outro que se chama Flácio, há outro que se chama um homem a comer um gelado. Há várias coisas que são apenas uma imagem de uma ação que dura o tempo que a ação dura e pronto. Isto é uma coisa já muito mais recente, do Douglas Gordon, um artista escocês, e que já é uma segunda versão já de um trabalho que o tornou conhecido nos anos 90, que se chamava 24 Hour Psycho, que é ele pegou no filme do Hitchcock, o Psycho, e estendeu o Psycho em vez de durar a hora e meia ou qualquer coisa que demora o filme, passou a demorar 24 horas. Portanto, é assim uma espécie de super câmara lenta,
onde todas as imagens do filme estão lá, mas nós podemos estar lá às vezes durante 5 minutos e parece que nada se passa, porque é uma câmara lenta tão lenta que às vezes demora muito tempo a que aconteça qualquer coisa. Portanto, não tem som, é só a parte visual. E depois é já um remake desse primeiro projeto, onde ele tem dois filmes a correrem em paralelo em 2 ecrãs, e em que um é o filme no sentido normal e o outro é o filme do fim para o princípio. E, portanto, há um momento em que as duas imagens são iguais, em que se encontram no meio do filme e depois volta a coisa a desincronizar. Portanto, o Douglas Gordon explora muito este dispositivo do próprio ecrã ser uma espécie de objeto escultórico no meio do espaço. Não é? Nós temos o ecrã, não está numa sala de cinema, não há cadeiras para as pessoas se sentarem, ou se há, às vezes são uns puffs ou umas almofadas para as pessoas, se quiserem estar ali mais tempo. Isto tem uma presença muito marcante no espaço, vai até ao chão, é um retângulo, mais outro retângulo, quase como se fosse uma espécie de um biombo que está aqui. As pessoas podem circular à volta, portanto tem esse lado escultórico ao mesmo tempo, e depois tem esta relação com a imagem, que é uma coisa abstrata, não é? Que transforma um filme de tensão psicológica, como o Psico, de terror, numa coisa abstrata quase. Quem conhece o filme identifica as cenas que está a ver, quem não conhece também não fica a conhecer mais, apesar de ver todas as imagens que foram filmadas e que foram colocadas na montagem final. Para terminar, vamos só ver uns 2 ou 3 exemplos de pintores que, sim, foram influenciados pelo cinema e pela própria mecânica do cinema. Este é um quadro do Noronha da Costa. A Noronha da Costa interessava-se muito por cinema e ele próprio fez vários filmes em Super 8, muito interessantes, aliás, são filmes pequeninos, muito curiosos, feitos nos anos 70, e também fez vários quadros em que há como se fosse uma sequência fílmica, uma série de imagens que criam uma sequência em que esta luminosidade se vai transformando, quase uma espécie de uma chama, e depois essa chama transforma-se num astro, num sol ou numa lua que se põe ou que não se põe. Portanto, há uma série de coisas que vão mudando, mas vão mudando dentro desta sequência, como se fossem de fotogramas de um filme ou de uma sequência de imagens fotográficas. E para terminar, é uma escolha como podia ser uma outra, só para partilhar convosco o interesse por um pintor que eu estou agora a redescobrir, que me interessou muito há muitos anos e que eu agora tentado outra vez a olhar para ele, que é um pintor bastante peculiar, um homem que morreu no final dos anos 90, chamado Kitaj, R.B. Kitaj, americano, mas que viveu muitos anos em Inglaterra. Isto é uma pintura que ele fez nos anos 60, 62, quando estava a terminar a pós-graduação que fez no Royal College em Londres, onde ele foi colega do David Hockney, do Peter Phillips e de vários outros artistas da chamada pop britânica, e que eu trouxe porque ele usa muitas imagens de filmes e também tem colagens, neste caso esta parte de cima do quadro são papéis colados, uns coisas identificáveis. Isto é uma cópia de um desenho do Goya, de uma prostituta a arranjar uma meia. O título do quadro é um título em alemão e que chama-se Kennst du das Land? Portanto, se tu conheces esta terra. É uma citação de um poema do Goethe sobre Itália. E neste caso, no caso do Kitaj, está relacionado com o interesse dele pela Catalunha. Ele foi passar umas férias à Catalunha, gostou muito da Catalunha e de Barcelona, conheceu várias pessoas da Catalunha que lhe falaram da Guerra Civil de Espanha. Portanto, toda a ideia da Guerra Civil, aparecem aqui estas cenas de guerra aqui embaixo. E eu trouxe estas imagens não só porque gosto muito deste pintor, mas porque ele tem um caráter muito peculiar. Ele usa muitas referências literárias, fílmicas, fotográficas. Os quadros dele são muito como se fossem colagens. Este quadro não tem nada de colagem, mas toda a montagem da imagem parecem colagens. Ele vai buscar fontes diretas
a certas imagens, vai buscar imagens a revistas, a livros, a outras pinturas e faz uma espécie de montagem. Este quadro chama-se Outono no centro de Paris, segundo Walter Benjamin. Portanto, está ligado ao interesse dele pela obra literária do Walter Benjamin e, portanto, é suposto ser uma espécie de retrato de Walter Benjamin nos anos 30, antes de tentar fugir para a Península Ibérica e se suicidar. Mas, portanto, todas estas imagens são imagens cujas fontes são reconhecíveis. Esta figura com o cigarro na mão, depois tudo isto tem a ver com histórias que ele lê, que ouve sobre Paris, que já, o centro de Paris onde já não há operários, já não há trabalhadores, não é? Portanto, há a cintura vermelha de Paris, onde vivem os operários, que aparecem aqui embaixo, pintados a vermelho. Toda uma série de referências muito complexas e que ele umas vezes revela, outras vezes não revela. Às vezes apresenta uma coisa que punha os críticos furiosos, que era ao lado do quadro, ele punha um texto em que explicava muitas das referências que tinha o quadro. Ele fez uma retrospectiva na Tate Gallery em 1994, em que ele fez isso e foi completamente cilindrado pela crítica na altura, insultado, chamaram-lhe tudo e mais alguma coisa. O homem, coitado, ficou com uma depressão praticamente para o resto da vida. Mas depois também descobriu as suas raízes judaicas e começou-se a interessar pelo judaísmo e a trabalhar muito sobre autores judeus. O Kafka, por exemplo, que era um autor que ele gostava muito. Ou outros autores, por exemplo, este quadro chama-se Walter Lippmann, e o Walter Lippmann é o senhor que está ali, quase não se vê, mas está ali, diz lá o Walter Lippmann. Walter Lippmann era um jornalista muito conhecido nos Estados Unidos nos anos 50, um jornalista político, que ele lia com frequência as crónicas do Walter Lippmann, e depois cria esta espécie de montagem com imagens que são, por exemplo, esta imagem é tirada diretamente de um filme do Hitchcock, do 39 graus, do Hitchcock. Outras são imagens mais genéricas, não é? De filmes negros de Hollywood, de gangsters e de espiões. E interessa muito este lado, está a interessar muito o trabalho dele por este lado, de serem uma espécie de coisas que se têm que descodificar, não é? Nós temos que saber entender e buscar as fontes, e buscar as referências, e ao mesmo tempo tudo isto é pintado com este ar muito, muito prático e muito pictórico e muito construído à base de colagem, como se fossem colagens, não é? Tem estes elementos, às vezes cortados em cima, não se percebe o que é que continua aqui para cima, coisas em estilos pictóricos muito diferentes. Depois ele, a certa altura, começa a variar muito a maneira de pintar. Isto é um quadro mais recente, já do final dos anos 80, na altura em que ele começa a trabalhar mais sobre as referências judaicas, chama-se Os Refugiados, e tem que ver com uma série de imagens de bairros judeus em Londres, para onde os refugiados chegavam nos anos 30, eram transferidos. E pronto, é a última imagem. Espero que gostem do Kitai. Mas pronto, ficamos aqui.